para ser mais usado por Deus no Brasil e no mundo. Para ser mais usado por Deus. Eu escrevi para ser usado por Deus, mas, meus irmãos, refletindo bem, todos nós aqui estamos sendo usados por Deus. E eu não conheço a vida particular, Deus sabe o que você faz pela obra do Senhor. Então, todos estamos aqui usados por Deus. Agora, é verdade que existem comunidades mistas. Os irmãos se lembram daquele Mateus 25, né? As prudentes e as loucas. Nós não temos conhecimento e não temos certeza da salvação de cada um aqui, mas pelo fruto se conhece as árvores. Quantos anos os irmãos estão servindo a Deus? Eu soube de um pastor que a igreja tinha 500 membros, e ele disse para o colega: na minha igreja todos trabalham. Aí o colega: me dá o segredo aí. Por quê? Como assim? Todos trabalham. Ele disse: 250 trabalham para Deus e 250 para Satanás, mas todos trabalham. Mas eu com pureza de alma, digo aos irmãos que eu estou falando a um grupo que serve a Deus. Então, o tema que nós vamos falar é para ser usado mais pelo Senhor no Brasil e no mundo. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé para lermos Jeremias. Eu sou do tempo daquele tempo antigo, né? Que todo mundo ficava em pé. Por exemplo, um soldado do exército, tem muitos soldados assim, cabo, aí passa uma patente maior, todo mundo fica em pé, não é isso? Aí é um costume nosso, né? Até para ficar numa posição de reverência. E o pastor disse: meus jovens, vamos ler mais a Bíblia. E o jovem: pastor, fica tranquilo, eu estou com a Bíblia, não abro. Abra, meu, pelo menos para ler agora. Jeremias 18, a partir do verso 1, de 1 a 8, né? Um texto clássico, bonito, lindo, e diz assim: é o vaso do oleiro, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele está fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, precisamos ser mais usados por Deus para participar mais da missão de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é a missão redentiva. Eu creio que quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte. Em todas as dimensões. Veja bem, o primeiro fratricídio, né? Caim matou Abel, entrou a fera, o animal passou a ser fera. Nós sabemos que no paraíso vai ser, é muito diferente. Então, houve morte, inclusive ecológica, com o pecado no mundo, morte psicológica, quer dizer, o comportamento doentio do ser humano, morte sociológica, porque, e cada vez mais aumentando essa morte, a sociedade não se entendendo, e morte teológica, que é a separação do homem com Deus. Aí Deus, na missão redentiva, manda Jesus, e
Curiosamente, na cruz nós temos 4 pontas. E Jesus é vida. E a missão de Deus é trazer vida sociológica, vida ecológica, vida psicológica e vida teológica. Então, a missão de Deus Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem a igreja para a sua missão. Então, a igreja envolvida na missão de Deus, ela precisa ser cada vez individualmente, cada um procurando ser mais usado por Deus para fazer discípulos. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Precisamos fazer discípulos, meus irmãos. E eu quero, nessa introdução, falar que Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Deus nos escolheu. Você foi escolhido, você que está aqui hoje. Os geólogos dizem que no mundo existem 200 espécies de barro. E só 8 tipos de barro servem para fazer vaso. Ó. Argilas tem 200 espécies, mas nem todas as argilas, nem todo o barro dá para fazer vaso. Então você foi escolhido. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus e nós precisamos dizer assim: o que é que eu preciso fazer para ser mais usado por Deus? O barro não tem vontade própria. E a Bíblia fala em Isaías 45, 9, que o barro não pode questionar com o oleiro. Eu gostaria de dizer para os irmãos que precisamos ter disponibilidade para ouvir a voz. E a Bíblia diz: desce à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Primeiro ponto, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Vivemos numa correria e outro dia mesmo estava começando 2018, aí já passou, agora já vem Dia das Mães, que o mundo parece que está a todo vapor. E, meus irmãos, nós, antigamente se fazia culto doméstico, tinha conferência evangelística, e a gente dá muitas desculpas, dizendo: não, é o contexto, não dá, um vai para um canto, outro vai para o outro, como é que vai fazer culto doméstico? Aí eu sugeri outro dia na igreja fazer pelo menos de 15 em 15 culto doméstico, 2h30 da manhã. Aí está todo mundo em casa. Agora, os grupos pequenos, tem igrejas que reúnem com grupo pequeno 11 horas da noite. Nós precisamos falar assim: nesse contexto, como eu posso ser mais usado por Deus? Meus irmãos, a casa do oleiro é um lugar secreto. Pode ser Mateus 6,6. Quando você for orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Meus irmãos, precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Mas eu quero salientar aqui: ouvir a voz de Deus. Não vamos confundir a voz de Deus com a voz de Eli, porque Samuel confundiu. E foi lá 3 vezes: você me chamou? Eli disse: não, vai deitar, não te chamei não. Aí o Eli falou assim: acho que é Deus que está falando com esse rapaz. Se chamar de novo, você fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Precisamos distinguir a voz, porque às vezes é a voz de um amigo, é a voz de Satanás, é a voz da carne. Ver se é Deus que está nos falando, para ouvir. Nós temos que descer à casa do oleiro. Esse descer significa ser humilde. Assim como Jesus falou para Zaqueu: desce, desce. Nós precisamos viver mais na dependência de Deus e procurar ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, tem muita gente hoje. Há pouco tempo começou a primeira igreja, pelo menos mais forte, neopentecostal. O que acontece é o seguinte: nós estamos vivendo um tempo, televisão, tal,
E tem gente no nosso meio, doutrinada, que está gritando na hora do aperreio, como diz o nordestino: ouve, Senhor, porque o teu servo fala. E eu rejeito isso. Meus irmãos, precisamos ouvir a voz de Deus e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora, em segundo lugar, é necessário permitir que ele faça o trabalho dele em nós. E diz o texto: então desci à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Precisamos aceitar que Deus trabalha na nossa vida. E eu vou dar um exemplo aqui de um homem chamado Jacó. E em Gênesis 32, ele fica sozinho com Deus no Val de Jaboque. Aceitar passar pelo forno, porque o vaso, ele precisa entrar no forno da provação. E alguns os irmãos pentecostais usam muito essa expressão, né? Levanta, fala vaso, vaso, né? Mas na verdade, essa figura é muito bonita. Que vaso sou eu? Veja bem que Jacó, ele aceitou, e naquela noite, e a noite pode ser um período maior, naquela luta, na provação, Deus não me revela coisa nenhuma agora sobre o que eu vou falar, mas a gente entende que num aglomerado de gente, tem muita gente com lutas aqui, e eu sei que tem muita gente aqui com várias provações, de saúde, de relacionamento, provações de várias espécies, e quem sabe Deus está te preparando para você servir melhor. E meus irmãos, Jacó teve a vida marcada, Jacó teve a vida salva, é só ler Gênesis 32, teve a vida abençoada, e teve o nome mudado. Meus irmãos, qual é o teu nome? O verso 27 de Gênesis 32 diz: qual é o teu nome? Aí eu digo: meu irmão, qual é o teu nome aqui hoje? Você diz: meu nome, um vaso fraco. E qual é o teu nome, irmão? O outro pode dizer assim: um vaso meio duvidoso. E qual é o teu nome, irmão? Um vaso temeroso. Mas Deus quer mudar o seu nome. Continue firme, orando nesta luta, porque você vai ser um vaso. Se você fala que é um vaso fraco, seu nome é um vaso fraco, Deus vai te tornar forte, e você vai dizer como Filipenses 4,13: posso todas as coisas. Vamos dizer juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O nome pode ser mudado para um vaso confiante, um vaso corajoso, porque Deus quer te usar mais. Então, eu vou repetir essa frase, e você pode dizer amém. Deus quer te usar mais. Agora eu vou repetir de novo: Deus quer me usar mais. Amém. Meus irmãos, precisamos pagar o preço. Não é, ninguém consegue. Por exemplo, você fala assim: mas tem pessoa que cresceu e tal. Olha, passa pelo processo. Quem nasce grande é monstro. Nós estamos crescendo. Amém? Nós precisamos crescer com a ajuda de Deus. E não sei se vocês já viram na cidade faixas ou placa: estamos em obra para te servir melhor. Então seria bom que cada um, sabe aquele chapéuzinho de EBF de antigamente? Podia botar, né? Eu estou em obra para servir melhor a Deus e ao próximo, certo? Eu estou em obra, nós estamos em obra. Não se frustre, porque
se alguém aqui é perfeito, alguma coisa está errada, porque o perfeito vai ser arrebatado. Agora, é preciso tomar uma decisão de dizer assim: eu quero servir melhor, eu quero ajudar a obra de Deus, eu quero fazer mais discípulos, eu quero ser mais usado por Deus. E, meus irmãos, nós estamos no ponto 3 agora. Para ser usado pelo Senhor mais ainda, devemos entregar a vida totalmente na mão dele. O vaso de barro que ele estava formado se estragou. Falando sobre medicina, né? Que nós falamos aqui sobre médicos, eu converso muito com meu filho, e eu vou dizer uma coisa: quem já fez aqui uma cirurgia, uma operação? Quem já foi operado aqui? Olha, muita gente. Quanto mais a gente vive, tem gente que fala assim: eu já fiz umas 10 cirurgias. Mas tem gente que está fazendo cirurgia plástica. Mas, de qualquer maneira, é cirurgia, é risco. Precisamos confiar e nos entregar à equipe médica. Se for a hack, né, geral, a gente apaga, fica nas mãos dos homens. Mas o servo de Deus se entrega primeiro nas mãos de Deus. E uma outra ilustração, o pastor deve conhecer, muitos irmãos aqui, é a ilustração mais antiga que eu já vi na minha vida. Sabe qual é? Um marabarista num circo. Andava num cabo de aço. Tinha dezenas de pessoas embaixo. Aquele rapaz passou equilibrado, e aquele se equilibrando, passou no cabo de aço e disse: quem é que acredita? Quem é que crê que eu atravesso com um carrinho de mão aqui nesse cabo de aço? E todo mundo: nós cremos, nós cremos. Ele atravessou com um carrinho de mão vazio, para lá e para cá. Quem crê que eu posso colocar uma pessoa aqui nesse carrinho de mão? Todo mundo diz que cria. Diz: quem é que quer vir aqui? Muita gente acredita, mas não se entrega. Nós somos crentes, mas às vezes tem área da nossa vida que ainda falta entregar totalmente nas mãos de Deus. Todo culto batista, para mim, é culto de libertação. Então, nesta noite, Deus pode te libertar de algum pecado que você não teve força ainda, para servir melhor, para ser mais usado por Deus. Meus irmãos, precisamos nos identificar mais com o barro do que com a pedra. O ponto 5. Precisamos nos identificar mais com o barro do que com a pedra. O crente, para ser usado por Deus, precisa ser mais flexível. Não ser apaixonado pelas suas ideias, não. Precisa ser mais flexível. Precisa ser mais dócil, mais humilde e aceitar. Tem crente que diz assim, que é duro como pedra, certo? E a pedra não dá para ser maleável, precisa ser barro. O crente tem que ser mais flexível e nunca ser, pedindo a Deus para ser mais usado por Ele, crente Gabriela. Eu puxei minha mãe, meu pai, eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Não quer mudar de jeito nenhum. Então, o pior cego é aquele que não quer ver. Quer ser mais usado por Deus? Seja mais flexível. Dependa mais de Deus, diz: ó Deus, a tua vontade se cumpra. Eu pensava diferente. Meus irmãos, além desse ponto aqui, nós queremos dizer o seguinte: se você quer ser usado pelo Senhor, aprenda com o vaso. Ponto 5. Deus quer que você faça o que Ele deseja. Eu quero dizer para os irmãos, 2 Timóteo 2:21. Por quê que eu quero dizer 2 Timóteo 2:21? Porque o oleiro precisa tirar da nossa vida pedras.
O barro com pedra não dá liga. Tem que tirar bagaço de cana, tem que tirar pedaço de pau, ficar só o barro puro. Deus quer que sejamos mais puros. E vamos buscar essa pureza nas madrugadas, na oração. Tem crente que diz, não, eu vou orar mais. Eu estou pedindo a Deus para me acordar de madrugada. Aí quando o celular desperta, ele diz, ó Deus, você sabe, amanhã eu oro, né? E vira para o canto e vai dormir. Tem crente que vai orar de noite e o ar refrigerado está meio forte, ele cobre pé e cabeça. No passado se cobria pé e cabeça por causa do mosquito, hoje é por causa do frio, do ar-condicionado. E o amém ele diz no outro dia, porque ele pega no sono. Meus irmãos, precisamos ser mais usados por Deus para fazer discípulo. Sabe um presente bom? É fazer um voto a Deus. Deus, eu quero te dar uma oferta dia 31 de dezembro. E apresentar meus irmãos aqui na igreja. Tem igreja que não tem culto dia 31 de dezembro, mas o último culto do ano, esse aqui eu ganhei em 2018. Já está integrado e já está ganhando. Cada um trazendo um para o reino de Deus. E se ele for congregar em outra igreja, meus irmãos, olha, eu ganhei em 2018 o André. Ele não fazia... Eu tinha uma operação André, e por coincidência ele também é André. Mas tem irmão que falta muito à igreja, a igreja está na campanha de Operação André. Aí numa quarta-feira o desintegrado levantou. Meus irmãos, eu não sabia que o irmão André ia ser operado, não. Operação André. Mas veja bem, quero dizer para os irmãos o seguinte: o maior presente de Deus que você pode dar é se colocar nas mãos dele para ser usado por ele. Aí você diz, eu sou fraco. Deus muda o seu nome, Deus muda para forte. A mulher samaritana, sozinha, trouxe a cidade inteira. E o povo chegando, deu margem para Jesus falar, os campos estão brancos para a ceifa. Meus irmãos, precisamos nos colocar mais nas madrugadas. E tem gente que diz assim, eu estou falando em pentecostal muitas vezes, né? Já falei uma vez, vou falar a segunda. O pentecostal disse, eu oro de madrugada, porque a fila é menor para falar com Deus. Mas Deus ouve o dia todo. O povo, a igreja primitiva, orava 3 horas da tarde, hora nona. O importante é buscar a Deus e sentir que Ele está te ouvindo e você ouvir a voz de Deus para ser mais usado. Sendo moldados por Cristo, nós nos tornamos vasos de honra. Agora é o verso que eu quero dizer. Olha, 2 Timóteo, grave esse verso, hein? Eu decorei. Falei, vou pregar lá, vou decorar esse verso. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Eu decorei de ontem para hoje esse verso. É um verso, porque o Salmo 23 todo mundo sabe de cor, mas é uns versos assim, olha, é um verso rico. Se purificar, Deus quer te purificar para você ser mais usado por Ele. Deus quer me purificar para eu ser mais usado por Deus. Agora, precisamos ser mais usados por Deus. Já estamos concluindo, amém? O pastor disse para eu ficar à vontade. Mas eu sempre lembro de uma expressão que eu nunca mais esqueci. O pregador já estava com 1h20 pregando. Se bem que tem pregador que fala muito e não cansa, não é isso? E tem alguns que com 20 minutos já tem gente cochilando. Mas ele falava 1h20. E era uma igreja muito grande. E daqui a pouco alguém começou a gritar, amém, Faraó! Amém, Faraó! Depois ele foi perguntar, por quê? Deixa meu povo ir. Tá certo? Então, eu não quero que ninguém grite amém, Faraó, porque eu já estou na parte final, na conclusão. 3 lições que aprendemos com o barro. O barro fora da mão do oleiro, e Deus é o nosso oleiro, não tem valor. Segundo lugar,
não tem forma e não tem beleza. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Desde criança eu canto esse hino. Com a beleza de Cristo, sendo mais usado por Ele, para a glória dEle, e há 3 tipos de vasos. O vaso dos provados, dos aprovados e dos reprovados. Dos provados, dos aprovados e dos reprovados. Eu queria que você pensasse e desse uma nota para você. Outro dia eu fui numa igreja e o pastor disse: você é uma grande bênção. Eu queria que você batesse palma para você mesmo, porque você é uma grande bênção. Agora eu peço para você fazer uma análise interior de você, só você que te conhece. Tem gente que nem ele mesmo, não conhece nem ele mesmo, né? O filósofo diz: conhece a ti mesmo. Ó Deus, me dá a condição de eu me conhecer mais. Faz uma análise da sua vida hoje. Se Jesus fosse dar uma nota na sua vida cristã, de 0 a 10, qual a nota que Jesus ia te dar hoje? De 0 a 10. Mas Ele nos ama. Ele quer que sejamos cada vez mais usados por Ele. Aqui em Caraí, em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, no Rio Grande do Sul, para a glória dEle. Agora eu gostaria que levantasse a mão para o céu quem está disposto diante de Deus, na enfermaria ou na UTI, ou com muita saúde, onde Deus nos colocar. Deus, eu quero sair desse culto 15 de abril de 2018 com vontade de te buscar para te servir, para ser mais usado por ti. Quem tem esse desejo e quer fazer esse compromisso com Deus, para a glória dEle, levanta a mão para o céu. Eu levanto logo as minhas duas, porque, meus irmãos, eu não sei se eu volto aqui nessa igreja para pregar de novo, mas eu quero ter notícia do progresso, do crescimento quantitativo, qualitativo e orgânico dessa igreja. Não estou falando língua estranha, não. Orgânico é o crescimento nos dons. Cada um colocando mais os dons para a glória de Deus. Amém? Então vamos ficar em pé, porque toda a igreja, pastor, todos levantaram a mão, e eu creio que o pai da mentira, ele vai ficar envergonhado e Deus alegre. Eu gostaria que o próprio pastor orasse por mim, por cada irmão que levantou a mão, dizendo assim: 15 de abril, eu ouvi mais uma vez a palavra, mas quero servir melhor, quero ser mais usado por Deus.